Dias atrás foi comemorado os 50 anos de lançamento desse álbum espetacular, ó. Exile on Main Street, dos Rolling Stones. E é a respeito dele que eu vou falar nesse vídeo, vou contar algumas histórias muito legais, presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. Já está em pré-venda um dos livros mais incríveis de todos os tempos, Beatles Get Back. Exatamente o complemento daquele documentário sensacional dirigido pelo Peter Jackson. É um livro luxuosíssimo com 240 páginas, capa dura, sabe aqueles livros que você coloca na mesa, livro de arte? Pois é exatamente isso. E esse livro complementa aquele documentário com textos inéditos, inclusive com transcrições dos diálogos entre os integrantes dos Beatles, umas fotos espetaculares, a maioria delas clicadas pela Linda Eastman, que depois casou com Paul McCartney, virou Linda McCartney, e trata daquela época que precedeu o fim dos Beatles, né? O lançamento do álbum Let It Be, aquele show no telhado, enfim, é um livro sensacional. E você, evidentemente, que você tem privilégios aqui, né? Você pode clicar aqui no link abaixo, preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai obter um desconto sensacional na aquisição desse livro. O desconto, o melhor desconto da internet. É exatamente isso, tá bom? Então não perca essa oportunidade de ter essa obra magnífica que complementa aquele documentário que já é sensacional, e aí você vai ter a história completa dessa fase final dos Beatles, tá bom, gente? Então não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, dias atrás foi comemorado, vamos dizer assim, ou foi relembrado o fato de que essa obra-prima dos Rolling Stones, o álbum Exile on Main Street, completou 50 anos do seu lançamento. Antes de eu falar a respeito disso, evidentemente que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui da banda que era rival dos Rolling Stones, né? Não era, né? Você sabe disso. E principalmente você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e clicar em Seja Membro, porque aí você tem a possibilidade, ou melhor, você tem a certeza de que você vai se tornar sócio do nosso clube de membros VIP. Um clube exclusivíssimo, cheio de material inédito, vídeos que você não vai encontrar em lugar nenhum, que eu preparei para esse clube, palestras, aposto séries novas nesse clube. Você vai ter descontos incríveis dos nossos parceiros, vai poder ir a shows, inclusive nos bastidores, tudo coisa exclusiva para quem é sócio, tá bom? Clica aqui embaixo em Seja Membro e você vai escolher o melhor plano para você. Para começar, esse álbum aqui, que hoje é uma obra-prima indiscutível, isso não aconteceu na época do lançamento. Ele não foi desde sempre considerado uma obra-prima, mas ele veio se tornando, ao longo dos anos, um dos álbuns preferidos de quase todo mundo na discografia da banda, não só do público, mas também dos críticos. Mas na época, todo mundo ficou estranhou muito esse disco, porque na época, grande parte da crítica torceu criminosamente o nariz para esse disco, principalmente em relação a uma das maiores qualidades que ele tem, que é exatamente a diversidade de estilos que você encontra nesse disco duplo. Você tem rock, você tem blues, você tem soul, você tem country e mais um monte de coisas. E eu arrisco a dizer que isso também aconteceu pela amaldiçoada mania que as pessoas têm de comparar um disco com os anteriores. Quem faz isso perde a chance de analisar o álbum em si como uma obra, porque fica naquela coisa de mas não é tão legal quanto o outro, não é tão legal quanto isso aqui. Cara, isso é uma bobagem atroz. E eu digo isso porque
quem realmente na época tinha se acostumado e se acomodado, vamos dizer assim, com a sonoridade desses discos aqui, ou dos discos anteriores, que no caso era o Beggar's Banquet, tá? O Let It Bleed e também um dos meus favoritos, que é o Stick Fingers. Eu ainda vou falar a respeito desse disco num outro vídeo, mas lá para o nosso clube de membros VIP, né? Vai ser um vídeo exclusivo para eles. Então quem tinha realmente se acostumado com esses discos precisaria ter uma capacidade cerebral mais elaborada para entender o Exile on Main Street. Muito do que você ouve nesse disco aqui, na verdade, não foi gravado em 1972, mas foi gravado em 1969. Exatamente, durante a confecção do Stick Fingers. E a maior parte desse álbum aqui foi gravada com uma unidade móvel, que os Rolling Stones sempre teve, né? Nos aposentos improvisados, vamos dizer assim, de uma vila que eles alugaram no sul da França. Porque a banda passou a viver lá, com exceção do baixista Bill Wyman, que se recusou a viver naquela zona toda. E eles estavam lá porque eles estavam praticamente exilados na França. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então é o seguinte, como quase tudo era gravado de madrugada nessa vila, grande parte dos baixos desse disco aqui foi tocada pelo Keith Richards e pelo Mick Taylor, e até mesmo por um baixista de estúdio depois chamado Bill Plummer, que eles colocaram em overdub posterior. E isso dá para você ouvir em algumas canções desse disco que são bem notórias, como Rip This Joint, Third on the Run e I Just Want to See His Face, e também em All Down the Line. Os baixos dessa música não são do Bill Wyman. E as 18 músicas desse disco, elas não revelam os enormes perrengues que a banda passava nessa época. Porque, como eu disse anteriormente, a banda estava autoexilada na França para fugir do voraz, do carniceiro serviço do imposto de renda britânico, que na época comia quase que 80% dos ganhos dos artistas. Então a banda inteira se autoexilou nessa vila do sul da França. E essa mansão, nessa vila, ela estava o tempo todo lotada de convidados da pior espécie em termos de consumo de drogas. Você tem uma ideia, até o John Lennon passou por lá. O Bill Wyman, por exemplo, ele conta que havia 2 clubinhos naquele período de gravação do Exile on Main Street, que era a turma careta, formada pelo Mick Jagger, pelo próprio Bill Wyman e pelo Charlie Watts, e tinha a turma do vamos enfiar o pé na jaca, formada pelo Keith Richards, pelo produtor o Jimmy Miller, pelo o saxofonista o Bob Keys e pelo guitarrista Mick Taylor, mais o engenheiro de som que era o Andy Jones. E aí tem uma história muito interessante. O Mick Jagger, ele passou muito tempo ausente daquela zona toda. Ele tinha casado recentemente com a Bianca, né, que era uma modelo nicaragüense, e ele estava cuidando da primeira filha do casal, a Jade. Então ele, de uma certa forma, ele ficou muito tempo ausente daquela convivência toda, né? E ele tratou de assumir a liderança, vamos dizer assim, no disco, quando eles foram fazer a segunda etapa das gravações, lá em Los Angeles, onde eles também fizeram não só gravações, mas fizeram vários overdubs. E o próprio Mick Jagger tratou de arranjar as participações especiais do fantástico pianista tecladista Billy Preston. Quem viu o documentário Get Back dos Beatles sabe bem a importância do Billy Preston. E aí ele tocou piano e tocou órgão, por exemplo, em Shine a Light. E o Mick Jagger também contratou umas backing vocals assim, de primeira qualidade,
depois que ele e o Charlie Watts visitaram um culto gospel lá em Los Angeles. Inclusive foi na mesma igreja em que a Aretha Franklin gravou um álbum ao vivo chamado Amazing Grace, que até hoje eu não consegui encontrar esse LP em bom estado. Mas assim, ela tinha gravado naquele mesmo ano, em 1972, né? Que inclusive foi até lançado um documentário a respeito da gravação desse disco. Foi lançado um documentário em 2018, se não me falha a memória. Aliás, já que eu estou falando nisso, é bom você saber o seguinte, que foi justamente depois dessas gravações em Los Angeles, quando o Mick Jagger assumiu realmente a dianteira da coisa, que ele também assumiu a dianteira como um protagonista maior dentro da direção musical dos Stones. Já que o Keith Richards, por exemplo, ele estava cada vez mais afundado na heroína. E, inclusive, dos problemas decorrentes disso. Aquela prisão dele no Canadá, que, aliás, eu vou fazer um vídeo a respeito, só para explicar isso. E talvez eu faça aqui, ou talvez eu faça no clube de membros VIP. Eu vou decidir ainda. Você pode reparar, inclusive, que nos discos posteriores, assim, o Mick Jagger ele assumiu esse direcionamento musical, tanto que você pode reparar, por exemplo, que o Goat's Head Soap e o It's Only Rock and Roll, por exemplo, são os dois discos posteriores, não tem quase nada a ver com a proposta do Exile on Main Street. Bom, voltando então ao que eu estou contando aqui, o Keith Richards estava usando heroína diariamente e ele passava longos períodos sem descer aos porões lá da vila, que era o local onde eles tinham montado a unidade móvel de gravação. O disco inteiro foi gravado, quer dizer, o disco inteiro. Todas as sessões de gravações ali foram feitas no porão ali daquela vila, daquela mansão. E como o Keith Richards estava sempre chapado, ele aparecia meio de vez em quando, né, não sei o quê, assim também como o Mick Jagger, ele dava uns perdidos, assim, sabe? Não aparecia por lá, e isso levava o Mick Taylor e o Charlie Watts, que estavam morando ali com eles, levava os dois ao desespero. Pra você ter uma ideia, em uma das raríssimas ocasiões em que o Keith Richards apareceu lá embaixo, né, antes de todo mundo, ele começou do nada a tocar o riff de uma das melhores canções, não só desse disco, mas como da carreira dos Rolling Stones, que é Happy. E aí ele estava só acompanhado do sax do Bob Keys, e pra você ter uma ideia, o Charlie Watts não tinha chegado, o produtor Jimmy Miller tocou bateria, e eles acabaram gravando isso. E é o que está no disco, né? É o Happy nessa música, a bateria é do produtor Jimmy Miller, não é do Charlie Watts. É claro que esse disco também tem algumas estranhezas, né? Como, por exemplo, a pouca nitidez, vamos dizer assim, dos vocais do Mick Jagger. Na mixagem, os vocais dele ficaram meio enterrados ali, você tá entendendo? Porque também estava todo mundo muito doido, né? O produtor era doidão, o engenheiro de som era doidão, o Keith Richards era doidão. Então, assim como tem vários momentos desse disco, que tem uns duelos de licks e solos entre o Keith Richards e o Mick Taylor, né? É um emaranhado, assim, mas é muito interessante isso. Só que, se você ouvir o disco ainda hoje, você vai perceber que é um daqueles álbuns que a cada vez que você ouve, você nota algo diferente. O disco tem canções que ainda hoje são memoráveis por si só. Tumbling Dice, Rocks Off, a própria Happy, que foi composta e foi cantada pelo Keith Richards em homenagem ao filho dele, que também era recém-nascido. E tem outras canções que são merecedoras de tal honra, como Shine a Light, a Torn and Frayed, a Let It Loose. Nesse disco tem uma complexidade meio que escondida ali, porque existem várias camadas de interação entre os instrumentos, instrumentos diferentes na mixagem, tem naipe de metais, tem piano, percussão, órgão, e a presença da abordagem country em várias faixas é consequência do envolvimento do Keith Richards com o Gram Parsons,
que era integrante do The Byrds, do Fly Burrito Brothers, assim, uma figura muito, muito talentosa e muito maluca também em termos de drogas, né? E o Keith Richards também estava chapado com aquela turma do Lowry Canyon de Los Angeles, que era um local onde morava um monte de gente famosa e influente na música, como Johnny Mitchell, Jackson Browne, James Taylor, o Neil Young. E além disso, tanto o Keith Richards quanto o Mick Jagger, eles estavam inclusive com as cabeças muito influenciadas pela música americana, e a música americana é exatamente dessa turma. Isso, por exemplo, fica nítido na inclusão de duas estupendas versões, que são Stop Breaking Down, do Robert Johnson, e Shake Your Hips, do gaitista Slim Harpo. Duas versões incríveis. E cada canção desse disco conta uma história diferente nas letras, né? Os temas, eles são inclusive uns temas meio barra pesada, né? Porque as canções falam de exaustão de turnês, fala de junkies, cafetões, gente viciada em apostas, uns andarilhos sem esperança, uns psicopatas e outras, vamos dizer assim, outras decadências de gente desajustada. E esses temas, inclusive, aparecem também meio que linkados na sensacional arte gráfica do disco. Ó, aqui, ó, essa é a capa. Olha que incrível. Essa edição, inclusive, é maravilhosa, cara. Essa edição em CD aqui, eu já vou falar a respeito dela, tá? Aqui, ó, incrível, né? E eu tenho que fazer uma meia-culpa. Eu tinha o LP nacional, tá? E aí, o que eu fiz? O LP nacional, com uma gravação meio ainda mais abafada. E aí eu passei pra frente para pegar o CD. E aí depois eu passei o CD pra frente para pegar essa edição aqui, que é muito legal. Mas eu ainda tô atrás da edição original importada, que vem uns cartões, a edição inglesa, a edição japonesa, se não me engano, vem com uns cartões, vem com um material. Eu ainda vou encontrar uma edição dessa, mas esse é outro papo. Inclusive, eu e toda a minha geração, a gente passou muito tempo tentando decifrar o que aparece nessa capa, que é o significado de cada foto. E ainda hoje existem muitas dúvidas a respeito disso. Anos atrás, o Mick Jagger ele confessou que esse disco não é um dos favoritos dentro da discografia da banda, e principalmente porque ele detesta a mixagem desse álbum. Ele, inclusive, ele disse que ele adoraria remixar esse disco inteiro, obviamente para colocar o vocal dele mais à frente, né? E não apenas remasterizar, como aconteceu aqui nessa edição dupla que eu estou mostrando para vocês. Essa edição aqui é de 2010, se não me falha a memória. E ele, nas entrevistas, ele critica exatamente o estado etílico drogado, por exemplo, do produtor, do Jimmy Mira. Aliás, essa versão aqui, eu recomendo muito que vocês adquiram ou ouçam, sei lá, faz o que você quiser, porque tem 10 bônus tracks. 10 bônus, né? Inclusive, sendo que só duas realmente, isso pouca gente sabe, dessas 10 bônus tracks, só duas delas vieram realmente ficaram de fora daquelas sessões de gravações originais. Que tem uma versão original de Tumble and Dice, que chama-se Good Time Women, aqui. E tem também uma outra canção chamada Soul Survivor, que foi cantada pelo Keith Richards. As outras bonus tracks, elas foram retrabalhadas em 2010. Inclusive, colocaram vários overdubs, incluindo novos vocais e gaitas do Mick Jagger. Tem overdub de guitarra do Keith Richards, inclusive do próprio Mick Taylor, né? Por exemplo, tem uma canção chamada Plundering My Soul, por exemplo. E tem um solo de guitarra novinho numa outra música aqui chamada Soul Divine, Aladdin Story. Uma dessas bônus, chamada Title 5, ela veio de uma sessão de gravação de 1967. Tem uma outra chamada Loving Cup, que é um take alternativo, que veio de 1969. E tem uma outra canção aqui chamada Following the River, que na verdade traz o Mick Jagger cantando em cima do piano do Nick Hopkins, né? Foi mexido, mas é bônus, não importa.
E é igualmente incrível o fato de que a banda estava num estado nítido de deterioração interna e mesmo assim eles conseguiram fazer essa obra-prima. É um daqueles discos que vai permanecer relevante por toda a eternidade. Para você ter uma ideia, existe um livro contando tudo a respeito dessa época e desse disco dos Stones. É um livro que infelizmente está fora de catálogo. Adoraria estar aqui falando para vocês, olha, compra esse livro aqui com cupom, blá blá blá, mas esse livro está totalmente fora de catálogo. Fica a dica, inclusive, para os nossos parceiros, as nossas editoras parceiras, relançarem esse livro. Chama-se uma temporada, chama-se na verdade Exile on Main Street. Uma temporada no inferno com os Rolling Stones. Ele foi escrito pelo Robert Greenfield. É um livro sensacional que conta em detalhes tudo o que aconteceu nas gravações e naquela época com os Rolling Stones. Fica aqui a minha dica. Pessoal, vamos relançar esse livro aqui porque vale muito a pena, beleza? Meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha opinião a respeito desse clássico que completou 50 anos de existência. Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você pensa a respeito desse disco. Reouça esse álbum dos dias de hoje e depois conta pra mim quais foram as suas impressões, beleza? Também não esqueça de visitar a nossa loja, que tem umas camisetas muito legais como essa aqui, ó, banda rival dos Rolling Stones, né? Até parece. E também não esqueça de clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso novíssimo e exclusivíssimo Clube de Membros VIP. Um local onde vai ter, aliás vai ter não, já tem um monte de vídeos inéditos, séries novas, vai ter cursos, tem descontos para os nossos parceiros, você vai poder assistir a shows inclusive dos bastidores, um monte de coisa exclusiva para quem é sócio, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.